Na história da literatura universal existem três figuras: Shakespeare, Cervantes e Vieira. Era um homem de uma inteligência superior. Era um gênio. Se lançava de cabeça. Contraditório, exagerado. Era um homem obsessivo. Certamente de um ânimo extraordinário. Tem uma vontade obstinada e ele acredita em Deus. Místico, político. Professor, educador, missionário. Prático, racional. Ele é orgulhoso, ele é vaidoso. Ele gosta da sua pessoa. Humano, demasiado humano, muito humano. Muito visionário, né? Ele pensava o reino, ele pensava o império, ele pensava Portugal no protagonismo de tudo. Ele pensa o mundo, que não há limite para ele. Ele fez cartas, né? Ele fez pareceres, ele fez sermões. Se há alguma coisa de que ele gosta, é da política. Ele é um dos maiores cruzadores da língua portuguesa, sem dúvida nenhuma. É que o Vieira sistematiza a língua portuguesa escrita. Que o homem é a palavra. O homem se faz por palavra. Move os espíritos em direção a uma determinada verdade. Nós, como sabem, há uma figura lisboeta muito interessante, o Fernando Pessoa, que é um grandíssimo poeta, poeta e escrevedor, e que diz uma coisa, o que eu repito muitas vezes, chama ao Padre António Vieira o imperador da língua portuguesa. Acho que é o melhor título que se pode dar. Não é rei, é imperador da língua portuguesa. Como é que se vai fazer uma história de Portugal e do Brasil sem falar no Padre Antônio Vieira? Vieira deveria ter as proporções físicas de uma constituição robusta e de feições harmoniosas. O que havia de mais fascinante na fisionomia do Vieira eram os olhos e a voz. Ele devia ter um olhar profundo, um olhar que interpreta como um ator excepcional as emoções. Daí a voz, o olhar, o gesto. Ele nasceu em Lisboa e aos 7 anos apareceu em Lisboa um homem que dizia que era seu pai e que veio buscar a mãe e a criança de 7 anos para Salvador da Bahia, onde Vieira cresceu, onde ele se formou e onde ele frequentou o colégio jesuítas por cerca da idade de 14 ou 15 anos, quando optou, contra a vontade da família, por ser jesuíta. O destino do Vieira estava traçado. O pai de Vieira era um homem que era um homem culto, um escrivão, sabia ler, escrever, tinha uma formação. Ele era de origem alentejana, ele era mulato, porque a mãe dele era uma negra, que era, nessa altura, uma servidora, provavelmente ou escrava ou servente na casa dos senhores de União, que eram da zona de Santarém, e, portanto, Vieira tinha uma forte ascendência negra, ele era mestiço. O Padre António Vieira nasceu aqui em Lisboa, muito cedo foi para o Brasil, o seu pai foi lá colocado, entrou no Colégio dos Jesuítas, parece que não seria um aluno muito brilhante, sobretudo nos inícios, e depois, ao fim do seu ensino secundário, ele quis continuar. Vieira estudou no Colégio Jesuítas de Bahia, primeiro como simples aluno, e mais tarde, quando ele tinha os seus 15 anos, ele pediu para ser noviço, para entrar para a Companhia de Jesus. E realmente essa entrada na Companhia e a formação que ele veio a receber são da maior importância para compreender o Padre António Vieira. Quem não percebe o que é a formação da Companhia de Jesus não pode perceber o seu percurso dele e de muitos outros jesuítas que ficaram célebres na história. Em 1534, um soldado espanhol
vamos marcar bem o temperamento espanhol como um dos ingredientes desta coisa que estamos preparando. Um soldado espanhol, manco, ferido em batalha, resolve mudar de fardamento. Eu não vou mais ser soldado do príncipe, eu agora vou ser soldado de Deus. Funda a Companhia de Jesus. O nome é eloquente por si mesmo. O termo militar permanece. Quer dizer, o modelo é militar. É como uma legião, a Companhia de Jesus. E define o padre jesuíta, o que segue Jesus, como um soldado de Cristo. Na verdade, a formação do jesuíta é uma formação para o desafio. Enquanto as ordens religiosas daquela época eram caracterizadas pela estabilidade dos conventos, dos mosteiros, a companhia então nasce como uma ordem nova, com um novo estilo de vida religiosa, que é uma ordem missionária, sem muita estrutura, mais leve. Por quê? Para exatamente ir àqueles lugares onde ninguém vai. O jesuíta é uma mistura de três coisas. É um soldado medieval, é um cruzado redivivo, é um filósofo escolástico exacerbado e é um místico quase enlouquecido. Essas três figuras juntas constituem o Padre Vieira, como constitui qualquer jesuíta. Agora, a ideia é de que a gente se salva na história. Quer dizer, nós vamos intervir no tempo. Os jesuítas sempre foram tidos como eles articuladores, eles eram maquiavélicos, eles estavam sempre envolvidos nas coisas que tinha. E o Vieira, ele não fugia à formação da Companhia de Jesus, quer dizer, onde ele tinha a obrigação também de modificar os costumes do mundo, e não somente os da alma, quer dizer, da glória eterna, mas também de procurar modificar o mundo. E mesmo enquanto estava em formação, tanto quanto os seus estudos, que eram prioritários, o permitiam, e tanto quanto os seus superiores o mandavam e permitiam também, foi sempre mantendo contacto, sobretudo com a realidade brasileira, com as diversas tribos, aprendeu algumas línguas. A companhia não permitia, de modo geral, entrar gente melancólica, gente muito sonhadora. A companhia gostava de gente colérica, como eles diziam, forte, enérgica, e gente sanguinária, cheia assim de vigor. E segundo a medicina dos humores da época, né? E o Vieira é classificado como colérico. A Companhia de Jesus, em Portugal, ela obedece ao geral em Roma, na medida que ela é uma ordem religiosa. E aparentemente ela negocia os interesses do Papa, do papado. Mas, ao mesmo tempo, ela faz o jogo português na conquista, por exemplo, da América ou da África, inclusive entrando em choque contra a Companhia de Jesus da Espanha. O impulso mais profundo e sincero religioso se manifesta na ação, se manifesta na intervenção nas coisas terrenas. Tem até uma passagem célebre do Vieira, acho que no Sermão do Espírito Santo, em que ele diz, ele encontra lá, depois da morte de Jesus, os apóstolos ficam olhando para o céu em busca de algum sinal que viesse para eles, né? Então eles dizem e aí passa por ali um anjo e diz, o que é que vocês estão fazendo olhando para o céu? É preciso olhar para as cegueiras da terra. Quer dizer, essa religião do Vieira, como dos jesuítas do 17, é uma religião altamente política, é uma teologia que se movimenta na direção das coisas do homem, né? Então elas estão sempre articuladas, não é puramente especulativa. Pregação. Pregação aqui que era pregão também, pregão político. Esta é a causa original de todas as doenças do Brasil. Tomar o alheio, cobiças, interesses, ganhos e conveniências particulares, por onde a justiça se não guarda e o Estado se perde. Perde-se o Brasil, Senhor, porque alguns ministros de Sua Majestade não vêm cá buscar o nosso bem, vêm cá buscar os nossos bens. Assim como dissemos que se perdeu o mundo, porque Adão fez só metade do que Deus lhe mandou, guardar sim, trabalhar não. Perde-se o Brasil, porque alguns dos seus ministros não fazem mais do que metade
do que el rei lhes manda. Vieira é um homem muito singular por várias razões. A primeira das razões é que ele é um grande patriota português. Primeira questão. É um homem que vivia com Portugal no coração. Não havia Ministério da Educação. Quem é que educava? As ordens religiosas. Não havia propriamente um sistema de saúde público. Quem é que tratava dos doentes? As misericórdias e as ordens religiosas. Não é? Não havia um sistema de comunicações, enfim, a não ser muito rudimentar, de umas carruagens que iam para o norte e para o sul. Era muito, enfim. Portanto, quer dizer, não havia não havia a separação da Igreja e do Estado, não é? Veja lá, imagine, o Dom João IV manda o padre António Vieira tratar do negócio de armas na Holanda. Para nós hoje, caramba, como é possível? Não é possível o Presidente da República de Portugal chamar-me ao Palácio e dizer, olha, você vai tratar de uma questão de armas, comprar armas aos holandeses. Não é possível, não é? Mas, então, era possível e era absolutamente normal. Quer dizer, ele não era, nisso, não era um homem que andava a fugir das coisas. O cardeal Richelieu e o cardeal Mazarino eram primeiros-ministros de França. E eram cardeais, não é? E ninguém os atacava por isso. Atacava por serem bons ou maus, competentes ou incompetentes, honestos ou desonestos. Agora, o facto de serem cardeais não acontecia. Portanto, era um mundo muito diferente. Essa ideia da religião hoje, nós em geral ligamos com uma espécie de opção pessoal íntima, né? Você fala em religião como foro íntimo, e quando se fala, por exemplo, em política, se fala em assuntos do Estado ou em negócios, você pensa numa dimensão pública. E quando uma coisa interfere na outra, em geral, nós repudiamos, né? Uma interferência, por exemplo, da religião no Estado, coisa parecida. Ou mesmo o contrário. Nós também vemos como um mal religioso alguém que pensa todo o tempo em política, digamos, e isso parece não corresponder a uma sinceridade, digamos assim, da alma, né, pneumática. A energia que ele coloca na política não é diferente, e a motivação e o empenhamento e o gosto, o prazer que lhe dá a política não é diferente daquele que também lhe dá a projeção na dimensão mística, na dimensão utópica, teológica e divina. E nenhuma das duas é limitada. São as duas absolutamente ilimitadas. Que a ideia do Maquiavel, em última instância, é a ideia de uma separação, vamos dizer assim. É também uma ideia de separação. Uma separação entre a instância propriamente religiosa e moral, né, ética, se quiser, e digamos, a instância do poder. Quer dizer, muitas vezes um príncipe tem que agir de uma forma amoral, não é? Ou uma forma absolutamente indiferente às questões religiosas para conseguir o bem do seu Estado e a sustentação do seu poder. Muitas vezes, pelo contrário, agindo piedosamente de termos morais, ele pode levar o Estado à ruína. Quer dizer, a grande questão do Maquiavel é uma questão, no fundo, trágica, porque o próprio Maquiavel não descrevia isso com euforia, não é uma descrição eufórica, é uma descrição de uma espécie de, vamos dizer assim, de tragédia humana. Quer dizer, o homem é de tal instância que a sustentação do Estado implica, de alguma maneira, na abdicação das formas religiosas ou daquilo que é. E as formas religiosas, por sua vez, levam, muitas vezes, à capitulação da vida civil. Isso é uma espécie de tragédia, ele via tragicamente. O Vieira, como boa parte dos jesuítas nesse momento e outras religiões, né, o pensamento católico como um todo, ele insistia numa espécie de unicidade desses valores. Quer dizer, a Igreja não se separar, o pensamento religioso e moral não podia se separar do poder. A Bahia tem teologia e filosofia desde 1575. Desde 1575. São estudos do mais alto nível. Por exemplo, é dentro desse colégio geral da Companhia de Jesus, Colégio da Bahia, que o Vieira se forma. Esse colégio tinha tal nível de expressão, de qualidade, de altura, que a Câmara de Vereadores, em 1600 e tanto, propõe à coroa portuguesa que lhe fosse reconhecido o direito de dar a láurea doutoral. E então, na época de Vieira, eram os jesuítas que detinham o poder, o munus do conhecimento. Então, eles eram, na realidade, um poder paralelo, mas um poder paralelo forte, e que dominava o confessionário. Através do confessionário,
a religião, principalmente, claro, a religião católica, tinha conhecimento de segredos de Estado. E quantas vezes esses segredos de Estado foram usados, não é, nas suas vinculações políticas, não é, em determinados momentos. Então Vieira poderia-se dizer, inclusive, que à época ele tinha poder, ele detinha um poder. Por quê? Era um excelente orador, era um padre jesuíta. Porque quando o governador chegava aqui, ficava de quarentena com os jesuítas, mas não era quarentena porque saltou com febre, não. Era uma espécie de quarentena para aprender as mazelas, as coisas da cidade. Sob as intrigas dos jesuítas e os jesuítas se meterem na política, os jesuítas sempre fizeram isso. No Brasil também é um momento chave, né? Porque era no século XVII que um narco do Brasil, um dos narcos mais ricos, que é o Nordeste, aí é conquistado pelos holandeses. A primeira invasão holandesa no Brasil ocorreu em 1624. Portugal, então sob o domínio da Espanha, não dispunha de recursos para expulsar os holandeses, que permaneceram por um ano entrincheirados em Salvador até a chegada de uma frota espanhola, o que forçou a rendição flamenga. Vieira foi encarregado de escrever a carta que normalmente era escrita todos os anos para o Superior-Geral em Roma sobre os acontecimentos que afetavam a vida dos jesuítas no Brasil. A Carta Annua é um documento importantíssimo do ponto de vista da presença da primeira invasão holandesa. A Carta Annua é de 26 e o Vieira viu a cidade ser bombardeada. Em dia da aparição de São Miguel, que foi a 8 de maio de 1624, apareceram de fora na costa, sobre esta baía, 24 velas holandesas de alto bordo, com algumas lanchas de gávea. Mandou logo o senhor governador, Diogo de Mendonça Furtado, dar rebate. Ajuntou-se a gente, que foram pouco mais ou menos 3.000 homens, e armados, cada um como pôde, se repartiram em companhias, deram cargos e assinaram estâncias. Na mesma tarde saiu o senhor bispo Dom Marcos Teixeira com uma companhia de eclesiásticos armados, não só para animar a gente, mas para com a espada na mão se defender e ofender, se fosse necessário, ao inimigo. E correndo todas as estâncias, exortava a todos, como verdadeiro prelado e pastor, a pelejarem até a morte. Por esta causa, sempre venceriam. Ele acompanhou tudo isso de perto. A tentativa dos holandeses de atacar Salvador, e de fato atacaram e conquistaram, ficaram um ano. Depois, de longe, a conquista de Pernambuco, não é, pelos holandeses. 10 anos de ocupação holandesa, dos 25, ele acompanhou. Saídos aqui de Salvador, os holandeses foram para Recife, porque Recife era uma capitania donatária. Aqui era a capital do Estado. Então, era preciso defender, porque era a capital do Estado do Brasil. Ao passo que Pernambuco era uma capitania donatária, então pertencia a um particular. Então, a corte da Espanha não estava tão preocupada em defender um bem particular. E então foi muito mais fácil para os holandeses entrarem em Pernambuco, porque as defesas eram menores e, além disso, havia o problema. Se os holandeses, que era quem distribuiu o açúcar, não estavam distribuindo e o açúcar estava sendo ali armazenado, o que fazer com açúcar? Ninguém vai viver comendo açúcar. Então, parece que, num primeiro momento, houve assim uma certa facilitação pelos senhores de engenho para que os holandeses, de fato, ocupassem o Nordeste, porque isso significava poder vender o seu açúcar e, portanto, ter dinheiro, etc. Baseados no Recife e com o comércio do açúcar restabelecido, os holandeses ganham força para voltar a atacar Salvador em 1640.
uma frota luso-espanhola estava na Bahia, mas completamente desastrada. Tinha sido derrotada no mar, uma frota mal preparada, não havia dinheiro, não havia condições, os soldados estavam mal pagos, os soldados estavam mal vestidos e Vieira estava ao corrente de todos esses problemas. E Vieira pregava sermões para tentar moralizar as tropas, para tentar dar energia às tropas. Há um sermão no qual ele chega a chamar a atenção de Deus, dizendo-lhe, enfim, parece que não valorizais os esforços que nós portugueses estamos fazendo para conquistar e aumentar o império da cristandade, não é? E, portanto, parece que estáis a dar aos holandeses alguma vitória sobre nós portugueses e, de facto, isso não é compreensível. Ele ousou desafiar o próprio Deus. Se destinastes estas terras aos piratas da Holanda, por que lhes não destes enquanto eram agrestes e incultas? Tantos serviços vos tem prestado esta gente pervertida e apóstata, que nos mandastes primeiro a nós desbravar estas terras e edificar cidades, para depois de cultivadas e enriquecidas, lhes entregares? Assim hão de beneficiar os hereges e os inimigos da fé dos trabalhos portugueses e dos suores católicos? Entregai, Senhor, entregai o Brasil aos holandeses, entregai-lhes as Índias, entregai-lhe as Espanhas, entregai-lhe quantos temos e possuímos, pondo em suas mãos o mundo. E a nós, portugueses e espanhóis, deixai-nos, repudiai-nos, desfazei-nos, acabai-nos. Mas só vos digo e lembro a vossa majestade, Senhor, que estes mesmos que agora desfavoreceis e lançais longe de vós, pode ser que os queirais algum dia e que os não tenhais. Agora, no caso ibérico em particular, era realmente um momento terrível, né? Porque Portugal tinha conseguido, em 1º de dezembro de 1640, aclamar um rei próprio. Foi a restauração portuguesa, que transformou o Duque de Bragança em rei de Portugal. Quando, em 1640, se dá a Revolução Portuguesa que nos liberta dos espanhóis, da coroa espanhola, veio uma deputação de brasileiros, portugueses brasileiros, importantes, para prestar homenagem ao novo rei, Dom João IV. E nessa comitiva, uma das pessoas enviadas foi exatamente o padre António Vieira. Vieira desembarca na corte e de imediato cai nas graças do rei, que fica impressionado com o poder de persuasão de seus sermões. E foi a partir daí que ele teve que ser praticamente, enfim, cedido pela Companhia de Jesus para o serviço do rei. Coisa que na Companhia de Jesus não foi fácil. Começou logo e de imediato a criar algumas inimizades. Vieira era considerado, apesar de tudo, como quase um estranho. Ele não tinha sido educado em Lisboa, ele era mestiço, ele vinha do Brasil. E até esse momento, a glória dos jesuítas era uma glória daqueles que tinham sido formados no reino. Teve contactos, impressionou muito o rei e daí gerou-se uma amizade e uma comunidade de interesses tão grande que o rei conseguiu manobrar as coisas e foi permitido que o padre António Vieira aqui ficasse em Lisboa e em Portugal. E aqui teve uma atividade extraordinária de corajosa e genial pregação. Ele dizia as verdades todas e não tinha medo, mesmo as verdades desagradáveis, de conforto e, sobretudo, educação dos príncipes. O Dom João IV tinha por ele um encanto extraordinário e, portanto, serviu-se dele para algumas missões muito importantes, diplomáticas, o casamento de princesas e, sobretudo, meteu nos problemas da guerra, porque Portugal estava muito fragilizado, tinha-se libertado da Espanha, a Espanha era maior, era mais rica, praticamente cercado, e ele foi várias vezes em missão para arranjar amizades e arranjar dinheiro que permitissem a subsistência de Portugal e a resistência a uma Espanha que não desistiu durante 20 anos, mais ou menos, a tentar recuperar Portugal. Haveria coisas que o rei queria que se dissessem e o Vieira era a pessoa indicada para as dizer. Portugal não tinha navios.
Portugal ficou desamparado no momento da restauração. E aí foi o trabalho de Dom João IV de tentar criar amizades com outros países, com alguns dos países da Europa que estavam mais sensíveis à situação de Portugal. O rei o manda, por exemplo, ir para França, ele vai. O rei o manda ir para a Holanda, ele vai. O rei manda, por exemplo, Vieira fazer uma missão fracassada em Roma. Aquela ideia que ele foi lá para conspirar o assassinato do governador espanhol de Nápoles. E, ao mesmo tempo, para negociar em Roma o casamento do príncipe português com uma princesa espanhola. Quer dizer, ele foi lá fazer um jogo duplo. Diplomacia paralela. O Vieira nunca foi um diplomata designado pela corte, mas era um diplomata paralelo, que acompanhava não só embaixadas e embaixadores, como também era enviado em missões de sondagem ou missões de preparação, missões diplomáticas importantes. O embaixador itinerante de um rei sem futuro. Foi uma espécie de embaixador extraordinário, embaixador sem cargo, né? E foi por todos os países da Europa tentando negociar a paz com justamente a paz com Portugal, né? Isso ele se dirige, que naquele momento estava em guerra simplesmente com os dois dos estados mais fortes do mundo, né? De um lado Espanha, de quem se separou, e de outro a Holanda, que era uma potência naval impressionante. E também com os holandeses que ocupavam Angola e São Tomé, que era o local onde os fazendeiros do Brasil se podiam, os colonos brasileiros, se podiam abastecer em escravos. Não havendo Angola, não havendo Pernambuco, Portugal não tinha qualquer hipótese de continuar como país independente. Os projetos do Antônio Vieira para Portugal, eles sempre esbarram nos dominicanos que, no caso, na época dele, controlam a Inquisição. O tribunal ele não tem dotação, ele depende ele vive às custas daquilo que ele próprio consegue, de alguma maneira, confiscar e fazer e obter. Uma vez instaurado o tribunal, há uma lógica que vem com ele de subsistência do tribunal. Possivelmente esse tipo de lógica da subsistência do tribunal levou a certas posições rigoristas de manutenção digamos assim, do repúdio aos judeus e mesmo a confisco de bens e tudo mais. Entretanto, Vieira aconselhava o rei e fazia tudo o que era possível para que se criasse uma companhia de comércio semelhante à companhia de comércio holandesa para tratar do negócio do açúcar do Brasil e angariar dinheiro. E em 1649 essa companhia foi feita. À semelhança da companhia holandesa, com capitais de judeus. Ele percebeu logo depois da restauração, ele percebeu que Portugal estava um pouco arruinado e que precisava dos judeus. E então também protegeu os judeus. O padre António Vieira sabia perfeitamente que os judeus controlavam o comércio mundial do açúcar. E era no açúcar do Brasil que estava a salvação do reino. O Dom João IV manda que, de fato, se crie a Companhia de Comércio e baixa um alvará régio dizendo que não se deveria confiscar os bens dos cristãos novos julgados pela Inquisição. Os cristãos novos que fossem condenados pelo Santo Ofício teriam os seus bens geridos pela coroa, que poderia mesmo distribuir aos parentes do condenado. Ora, isso é uma coisa extraordinária, né? Porque mantinha o patrimônio na rede familiar e na rede comercial, né, dos cristãos novos. Ele percebia claramente que a manutenção dos judeus era uma forma de reforço do Estado. E mais do que isso, ele tinha uma concepção religiosa em que era possível, ele tinha uma absoluta crença disso, de que era possível uma conversão do judeu ao catolicismo sem nenhuma, digamos assim, violência. Ele queria que os judeus capitalizassem Portugal. Evidentemente que isso não era do interesse da Inquisição, mas era de interesse político de Portugal. Era possível, a seu ver, a conciliação, digamos, dessas posições judaicas com um tipo de catolicismo.
de modo a ter uma espécie de incorporação do judaísmo, nunca de forma a colocá-los em pé de igualdade. Não havia um ecumenismo, digamos, democrático nesse sentido, havia um esforço de submissão de uma religião à outra, mas com uma passagem absolutamente, vamos dizer assim, provável do ponto de vista doutrinário. O Santo Ofício não aceitou isso de maneira nenhuma e apelou ao Papa. Não é? Apelou ao Papa. E o Papa, que por sinal apoiava a Espanha contra Portugal, não reconhecia a dinastia de Bragança como a casa reinante em Portugal, o Papa apoiou os inquisidores. Aí o que faria o Vieira? O Vieira aconselhou o rei a resistir ao breve papal. Aí os jesuítas se dividiram. Alguns seguiram o Vieira por lealdade pessoal, por convicção e tal, mas outros jesuítas, mais graduados, mais velhos do que essa facção vieirista, disseram que não. De maneira nenhuma. Por quê? Porque o quarto voto da Companhia de Jesus é de lealdade ao Papa. Um jesuíta não pode ficar a favor de um rei contra um Papa. A imagem de Vieira estava não destruída, não estava gasta. O próprio Dom João IV é atacado duramente pelo tribunal a partir da adoção das posições do Vieira. Ele perdeu um pouco a noção, né, de até onde podia ir um jesuíta. Quando uma pessoa considera que tem missão, muitas vezes ela vai em frente fazendo erros e acertos, entende? Todos os meios seriam justificados desde que o fim fosse bom. Dom João IV não tinha aprovação sequer de Roma. Chegou a ser excomungado depois de morto. Isso tudo dirá de como Vieira agia temerariamente. Ele era um padre jesuíta. Aquela não era a sua função. A Inquisição foi altamente popular em Portugal, como era na Espanha. A tal ponto que quando Vieira, por exemplo, se posiciona contra, ele é queimado em Coimbra, como se sabe, em efígie. Não é? Queimado como homem contrário à fé, contrário à religião. Quer dizer, o dia dos autos de fé era um dia de festa também. Né? No púlpito, o Vieira falava com a liberdade dos pregadores. Porque se havia uma censura da Inquisição, não havia propriamente uma censura no púlpito, porque não havia depois forma de controlar o que o pregador disse no púlpito. Então o grande pregador que deslumbrava toda a gente do alto de um púlpito não conseguia resolver os problemas do reino, nem aconselhar o rei, finalmente, a tomar as decisões mais convenientes. Então, num determinado momento, o Vieira tinha um tal número de inimigos, digamos, em Portugal, das suas ações, que foi pedida, inclusive, a expulsão dele da ordem e foi concedida por parte de Roma. E só não foi aplicada porque o Dom João IV fez com que isso suspendesse essa determinação da expulsão, dizendo que tudo que o Vieira tinha feito em função da ordem que ele dava como rei. Portanto, se a ordem o condenasse por isso, ele ia entender que a ordem se colocava contra o rei de Portugal, o que evidentemente fez com que a companhia tivesse menos empenho em expulsar o Vieira. Mas o comportamento do Vieira nesse momento, quando ele foi ameaçado de expulsão, inclusive o Dom João IV ofereceu para ele o bispado, para escolher o bispado que ele quisesse para tomar, para se tornar então, sei lá, mesmo o prelado mais importante da secular, né, de Portugal. O Vieira se comporta aí de uma maneira extraordinariamente humilde. Ele diz que preferia ser a sombra do porteiro da Companhia de Jesus do que ser expulso dela ou ser o mais alto prelado em qualquer outra. Evidentemente é um temperamento que dificilmente se coaduna com uma ideia de obediência ordinária, vamos dizer. Desgastado politicamente e com todas as suas missões diplomáticas fracassadas, Vieira perde o protagonismo que existia no reino e aí começa a sua atividade missionária. Em janeiro de 1653, ele chega ao Maranhão. E o homem que comia na mesa dos príncipes e que frequentava as embaixadas, que andava vestido de fidalgo, agora vai comer caranguejo com farinha de pau. Agora vai viver entre os homens mais primitivos da terra,
que estão na Idade da Pedra. Arco e flecha. E começa a se fazer missionário verdadeiro. Em 1648, o estado do Maranhão e Grão-Pará era um território inóspito e hostil. A ordem social era subordinada aos interesses do poder local. Uma população de poucas centenas de colonos e milhares de índios habitavam a região. A população indígena no Brasil foi radicalmente reduzida com a atuação dos chamados bandeirantes e predadores em geral de índios, né? Eles matavam muito índio. Se a gente pensa, por exemplo, a tese colonialista, que desde o século XVI defende que o índio é animal, ou então escravo por natureza, é uma política genocida, fundamentalmente. Agora, nós encontramos desde o século XVI, já com Nóbrega ou Anchieta, a hipótese da Igreja Católica, que é uma hipótese contra Martinho Lutero, Calvino, Maquiavel, é uma hipótese anti-herética, que afirma que o índio é gente. Só que uma gente bárbara, bestial, como diz o Antônio Vieira, boçal, e que tem que aprender a recuperar a memória de Cristo. E daí, então, a função que a Companhia de Jesus tem desde o século XVI. O rebanho que Cristo encomendou a São Pedro eram nações bárbaras e incultas, nações feras e indômitas, cruéis e carniceiras, sem humanidade, sem razão e sem lei. Se em outras terras era necessário aos apóstolos e aos seus sucessores muita experiência e muito amor de Deus para ensinar, nesta terra do Brasil é necessário muito mais, porque a gente destas terras é a mais bruta, a mais ingrata, a mais inconstante, a mais avessa, a mais trabalhosa de ensinar de quantas há no mundo. Tudo aquilo que interessa aos colonos é ter escravos para trabalhar. Ter escravos para as suas lavouras, para o açúcar, para o tabaco, para as drogas do sertão. E ele não consegue harmonizar as suas ideias, as ideias que ele vem desempenhar no Maranhão. Ele tem ordens do rei para fazer aldeamentos, para cristianizar os indígenas. Ele tem ordens da coroa para que os índios sejam livres. Ele não consegue isso. Porque tudo lhe é um obstáculo. Tanto os governadores como os colonos opõem-se à atitude dos jesuítas e àquilo que eles representam. E Vieira percebe de dentro do próprio projeto colonial as suas contradições e elabora contra todo mundo um discurso contra o colonialismo, um discurso que é a reivindicação primeira do nativismo pátrio contra a invasão do colonizador. A proibição da escravidão dos índios no Brasil impede que o colono tenha acesso a uma mão de obra barata, imediata, que era o índio solto no mato. Os jesuítas não queriam que os brasileiros, índios brasileiros, fossem escravizados. Para Vieira, né, os índios eram livres, estão livres, né, só podem ser escravizados aqueles que já eram escravos de outros índios, certo? E devem, como súditos livres, servir ao império. 1/3 do ano, né, para servir à coroa, 1/3 para eles mesmos e 1/3 aos colonos, enquanto os colonos, né, querem, né, torná-los escravos, né, todo o tempo. Este povo, esta república, este Estado, não se pode sustentar sem índios. Quem nos há de ir buscar um pote de água ou um feixe de lenha? Quem nos há de fazer 2 covas de mandioca? Hão de ir nossas mulheres? Hão de ir nossos filhos? Primeiramente, não são estes os apertos em que vos hei de pôr, como logo vereis.
Mas quando a necessidade ou a consciência obriguem a tanto, digo que sim e torno a dizer que sim. Que vós, que vossas mulheres, que vossos filhos e que todos nós nos sustentássemos dos nossos braços. Porque é melhor sustentar do suor próprio que do sangue alheio. Ah, fazendas do Maranhão, que se esses mantos e essas capas se torceram, haviam de lançar sangue. Porque no Novo Testamento eram só 3 os reis magos que foram visitar Cristo. Eles eram só 3 porque um deles representava a Europa, o outro a Ásia e o outro a África. Não havia um rei americano, né? Aí ele diz assim, mas Deus quis ou quer que o mundo continue sendo criado. Então Deus escolheu um país, que é Portugal, que por meio dos descobrimentos, os reis da dinastia de Avis, o Dom João II, o rei Dom Manuel, foram à Ásia, mas também foram à América. E eles são os reis que trazem a América para Cristo. Ele mostra a história humana exatamente como essa apoteose final, né? Em que a maravilha vai se instaurar na face do mundo. O Quinto Império. Portanto, o padre António Vieira convenceu-se de que na sequência das profecias do Antigo Testamento tinha havido uma espécie de um império, o Segundo Império, o Terceiro Império, o Quarto Império, e que a Portugal, através do seu rei, caberia a instauração do Quinto Império por todo o mundo, com o Evangelho e com o papel ímpar do rei de Portugal, que seria uma espécie de um Messias-rei para instaurar esse império de paz, esse império de prosperidade, de religião em todo o mundo. Um desvario, um sonho exacerbado, uma quimera, mas sempre baseado, lastreado naquelas ideias da vinda, numa manhã de nevoeiro, do nosso rei Dom Sebastião. Como que um sacerdote, né, cristão, culto, né, acredita numas patranhas dessa. É isso que os inquisidores dizem, né? É uma visão que hoje a gente olha muito delirante, talvez, né? Mas para a época e para Vieira, que era extremamente, além de muito visionário, né? Ele pensava o reino, ele pensava o império, ele pensava Portugal no protagonismo de tudo. Você tem uma profusão nas décadas de 1630, 40, 50, 60 de messianismos e expectativas milenaristas, que é uma coisa impressionante. É preciso repensar a noção de verdade no Padre António Vieira. Uma verdade é aquilo pela qual eu sou capaz de viver e morrer. Uma verdade é uma aposta. E, portanto, o Quinto Império não é uma certeza no sentido prático, ou seja, a ideia não é que aquilo se realize exatamente assim, mas é uma aposta absolutamente comovente e, ao mesmo tempo, motivadora, movente, não é? E, portanto, não sendo o Quinto Império um projeto objetivo, é uma ideia extremamente mobilizadora. E, sendo extremamente mobilizadora, é profundamente verdadeira. Para Vieira não era utopia. Era a realidade. As coisas que o Bandarra profetizou del rei Dom João, que ele ainda não obrou e há de obrar, são tão grandes, tão extraordinárias e tão prodigiosas que, como se as passadas não tiveram nada de admiração. Estilo foi este que sempre Deus usou com Portugal, receoso porventura de que uma nação tão amiga da honra e da glória lhe quisesse roubar a sua. Quem considerar o reino de Portugal no tempo passado, no presente e no futuro, no passado o verá vencido, no presente ressuscitado e no futuro glorioso. E em todas estas 3 diferenças de tempos e estilos, lhe revelou e mandou primeiro interpretar os favores e as mercês tão notáveis com que o determinava a enobrecer. Na primeira, fazendo, na segunda,
restituindo-o, e na terceira, sublimando-o. Em relação aos negros, era como ele denuncia os desmandos dos senhores e tudo, mas ele entende, e como toda a sociedade em sua época, que sem os negros não era possível colonizar o Nordeste do Brasil. Quer dizer, sem Pernambuco não há açúcar, e sem Angola não há Pernambuco. E, portanto, é um discurso dúbio, é um discurso hesitante, é quase, como diríamos, como às vezes dizemos para o Camões, uma razão oscilante. Aqui é também uma emoção e uma razão oscilante entre o reconhecimento da profunda dignidade e do profundo sofrimento dos negros, dos pretos, não é, como ele diz, por outro lado, a necessidade de dar um sentido à sua vida, uma vez que não é possível, do ponto de vista prático, sequer defender a ausência da escravatura. E, portanto, a salvação são filhos diretos de Deus, estão sob a proteção de Maria e, portanto, é na prática da resistência que a sua dignidade acaba por ser muito mais elevada que a dos senhores. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis de um modo muito semelhante ao que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz. Cristo despido, e vós despidos. Cristo sem comer, e vós famintos. Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Eles mandam, e vós servis. Eles dormem, e vós velais. Eles descansam, e vós trabalhais. Eles gozam o fruto de vossos trabalhos, e o que vós colhei deles é um trabalho sobre o outro. Não há trabalhos mais doces do que os da vossa oficina. Mas toda essa doçura para quem é? Durante 1 ano e meio, o trabalho de Vieira no Maranhão e Grão-Pará foi um desastre. Ele briga com o governador, ele briga com o capitão Mó, ele briga com todo mundo e sempre com aquela língua de ferro, quer dizer, de fogo que ele tinha. Ele não consegue implantar missões, ele não consegue impor as suas ideias. E ainda por cima, a Câmara do Maranhão manda uma comissão a Lisboa. Comissão essa que se destina a pedir ao rei que faça novas regras e que permita a captura de escravos. E essa comissão consegue aquilo que quer. Vieira fica desesperado. Vieira parte às pressas para Lisboa, levando consigo um parecer para apresentar ao rei, defendendo que a jurisdição dos índios passe dos governadores para o poder dos jesuítas. Dom João IV acolhe o parecer. Ciente da necessidade de obter uma retaguarda militar, além do apoio institucional da coroa, Vieira pede ao rei a ajuda de André Vidal de Negreiros, líder da insurreição pernambucana 1 ano antes. Com André Vidal de Negreiros como governador, com novos padres, e ele entra numa espécie de euforia. Ele é um bandeirante, ele é realmente um militar, ele faz uma campanha arrasadora, ele envia os padres para toda a parte, para norte, para sul, ao longo do Tocantins, ao longo do Rio Amazonas. Alguns padres chegam a ir até onde fica hoje Manaus, manda alguns padres para o Rio Xingu, outros para o Rio Tapajós, e desenvolve as suas missões de uma maneira quase militar, uma estratégia militar. Ele abre caminhos para o interior do Brasil, pacificando regiões. Ele vai para sul até a Serra de Ibiapaba, que é o sítio mais difícil e mais complicado que havia naquela zona, que era necessário pacificar, onde não haviam somente índios, havia descendentes de franceses, de holandeses, enfim, toda a espécie de gente que lá se encontrava, e Vieira acaba por ser como que uma espécie de pequeno rei dentro de um domínio. Era um homem com muita vontade de poder, mas nenhum para si. Todo ele para a glória de Portugal. Vieira parte de São Luís para a Serra de Ibiapaba, em 1658, onde implanta a mais importante de suas missões jesuíticas. Eu acredito que nós podemos ter interesse no Antônio Vieira também, pensando, por exemplo, a triangulação
África, Portugal, Maranhão e Brasil no século XVII. A ação dele com a missão de Ibiapaba foi exatamente de ligação desses dois estados, né? Ligação física, concreta, né? O que fez com que, enfim, mais tarde, de fato, esses dois estados se reunissem, né? E não se tornassem, como no resto da América Latina, um estado do Peru, um da Colômbia, um da Bolívia. Eles contribuíram muito para a ocupação do território. Então, porque toda vez que se criava um vicariato, né, quer dizer, passava a ter um vigário, uma igreja, aí depois virava uma freguesia, ou vice-versa, e depois virava uma vila pelas cartas régias, né, que determinavam que uma freguesia se transformava em vila e depois se transformava em cidade. A presença da coroa portuguesa se fazia mais eficiente, né? Então Portugal começava a controlar mais o território, cobrar imposto, saber da vida comercial daquele lugar e tudo mais. Os portugueses foram os pioneiros disso que nós chamamos hoje de globalização. Foram os portugueses que europeizaram o mundo. A língua portuguesa foi a primeira língua a ser falada em todos os continentes. Vieira é um dos responsáveis, eu não tenho dúvida, né, de que o Brasil, como um Estado, tivesse se mantido, né, por essas ligações, né, que foram estabelecidas pelos missionários jesuítas, principalmente. Ele chega ao Maranhão, encontra 17 missões e quando ele sai, 8 anos depois, ele deixa 51 missões. Dom João IV morre em 1656 e o trono é ocupado pela rainha Dona Luísa de Gusmão até a maioridade do herdeiro. As disputas que então ocorrem na corte pelo poder dificultam a governação e Vieira fica em situação vulnerável. Vieira, ele entrou em choque porque o que ele pretendia era manter ou conseguir a liderança ou a sujeição espiritual e temporal de todos os índios aos jesuítas. E Vieira mantém as suas missões, mas os conflitos com os colonos são cada vez maiores, até que o conflito rebenta em 1661. Terminou ele sendo preso no Pará, enviado para o Maranhão e mandado de volta para Lisboa em 1661, juntamente com 32 padres jesuítas que o acompanhavam, todos presos. E quando Vieira chega ao reino, acontece outro desastre na vida de Vieira, é que a rainha regente pouco tempo dura na governação do reino e é substituída por um grupo de jovens, Conde Castelo Melhor e os seus amigos, que tomam conta, que entronizam o rei demente, Dom Afonso VI, e tomam conta do governo. E aí Vieira está completamente desamparado. Aproveitando o momento em que Vieira se encontra politicamente fragilizado, o Tribunal da Inquisição leva adiante as acusações que já pesavam sobre ele. Logo que ele deixou de ser o menino da corte e do rei, a Inquisição instaurou-lhe um processo. Ele é acusado de anunciar a ressurreição de Dom João IV, ele é acusado de proteger os judeus, ele é acusado de escrever coisas que são tão próximas da heresia e começa o processo. Quando ele é preso pela Inquisição em 63, eles impõem a ele uma espécie de silêncio obsequioso, ele não pode falar nada, ele está preso. E eles não permitem, para humilhar, que ele tenha acesso a nenhum texto. E em Coimbra, ele está na cadeia da Inquisição, ele fica 5 anos lá. Eles ficam humilhando ele e pedindo que ele responda coisas cabeludíssimas de teologia sem acesso aos textos dos doutores. Ele fica lá quietinho. À medida que os exames vão se sucedendo e que eram para ele, enfim, né, reconhecer o seu erro, né, fazer vênias ao poder da Inquisição, ele reage de uma maneira fortíssima, né, humilhando os próprios inquisidores. Então se dá realmente aí um embate. Mas quando lhe disseram, mentindo-lhe,
que o próprio Papa tinha condenado as suas ideias, aí ele cedeu. Ele não se defendeu mais. E jamais ele se desculpou do que ele disse ou do que ele fez. Ele se justifica no sentido de que ele pode ter errado, né, como homem, né, mas o seu pensamento, né, tinha bons fins, né? Ele pode ter se equivocado. Toda a luta de Vieira perante a Inquisição e com a Inquisição, contra a Inquisição, foi uma luta que só deixa o Vieira maior. Acabou por reconhecer, forçado, alguns dos seus erros, não todos, e o Tribunal condenou uma pena que afinal não foi assim muito grande, foi condenado ao silêncio. Ele devia ficar em residência permanente no Colégio Jesuítas e não podia mais pregar. Um mês após a sua condenação, Dom Pedro II, articulado com fortes aliados, depõe seu irmão Afonso VI e os nobres golpistas que de fato governavam Portugal. Aparentemente vai haver uma mudança muito grande para Vieira, que acaba não se efetivando, né? Mas ele tem grandes esperanças em que esse outro filho do Dom João IV o ascenda novamente ao passo, né? Na verdade, o Dom Pedro tem muito receio da lábia, né, de Vieira e também procura mantê-lo um pouco à distância, mas de fato ele não é um inimigo, né? E a gente vê uma série de perdões que vão sendo dados, né, a Vieira, né, no sentido de que não se encontra, né, de fato, proposições heréticas. Quando ele consegue se liberar da Inquisição, ele vai correndo para Roma para tentar obter o perdão do Papa contra o veto que a Inquisição tinha feito a ele. Vieira chega a Roma em 1669, ano em que o Papa reconhece a dinastia de Bragança como soberana em Portugal. No ano seguinte, prega na igreja de Santo Antônio dos Portugueses o sermão das luzes da nação, louvando a independência de Portugal. Santo Antônio foi luz do mundo porque foi verdadeiro português. E foi verdadeiro português porque foi luz do mundo. O ser luz do mundo nos outros homens é só privilégio da graça. Nos portugueses é também obrigação da natureza. Os outros homens, por instituição divina, têm só a obrigação de ser católico. O português tem a obrigação de ser católico e de ser apostólico. Os outros cristãos têm a obrigação de crer a fé. O português tem a obrigação de a crer e também de a propagar. É glória singular do Reino de Portugal, só ele, entre todos os do mundo, ter sido fundado e instituído por Deus. Não para o fim político, que é comum a todos os reinos e a todas as nações, mas para o fim apostólico, que é particular deste reino e desta nação. Ele nunca pregou nas grandes igrejas de Roma. Ele pregou naquelas pequenas igrejas, aquelas joias da coroa, aquelas joias da arquitetura, onde se reuniam os embaixadores, onde se reuniam os cardeais. Em alguma das cartas ele se queixa, né, de ser ali tão bem cotado, né, mas que ele não pode de fato atuar, né, na vida pública, né? Ou seja, ele aparece ali como um ornato, como ornamento, né, para ser festejado na corte, mas exatamente no ambiente para ele mundano, em que não se decidem mais rumos, né, da humanidade, nem de nação alguma. Fora desse sentido de intervenção, ou seja, ser vista puramente como bela letra, como admiração, como uma coisa que se esgotava na própria confecção, vamos dizer assim, literária, isso para ele era desastre, era a perda da eficácia. Lendo na sequência temporal, desde 1630 até 1690 e pouco, quando está fazendo sermão, a gente poderia fazer uma história
de acontecimentos em que Antônio Vieira esteve falando segundo a liturgia. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode fazer uma história daquilo que, ao longo do tempo, em cada sermão, ele foi falando de índio, ele foi falando de judeu, ele foi falando segundo as conjunturas. Nesse sentido, talvez uma crônica, num sentido amplo, até no sentido crônico de crônica, tempo. Uma experiência radical, eu acho, ler um sermão de Vieira. Eu vejo isso na classe. Às vezes eu estou explicando um assunto, os alunos têm um interesse, vamos dizer, intelectual. Aí eu começo a ler um sermão, ou peço para que alguém leia. Aquilo instaura um estado de emoção literária, vamos dizer assim, de impacto afetivo real, objetivo. É impressionante isso. Quer dizer, o caminho que a linguagem dele, de certa forma, instaura, quando se lê a cada vez, permanece extraordinariamente vivo. Então isso, eu não acho que seja crônica, entende? Isso é poder da palavra, no sentido mais radical, como é o poder da literatura. Há sistemas de representação no tempo do Vieira e que um desses sistemas é a agudeza. E que, nesse sentido, a ideia que eles têm como bons católicos, a ideia de que a luz natural da graça divina ilumina a nossa inteligência quando nós pensamos. E que a capacidade de estabelecer relações entre coisas e entre conceitos evidencia justamente que a nossa mente é orientada pela luz da graça. Agora, quando eu estabeleço uma relação que nunca ninguém tinha pensado antes, eu mostro para os outros que Deus está presente em mim. Então, quer dizer, ser agudo, ser engenhoso, é um modo de atestar também publicamente a presença da luz da graça iluminando a nossa mente. Que na pobreza e na riqueza, na glória e na humilhação, ele nunca perdeu a sua espinha dorsal, quer dizer, ele sempre foi o mesmo. Mesmo aquilo que eticamente poderia ser considerado um pequeno deslize, para ele são apenas meios justificáveis para atingir fins, porque os fins são sempre muito mais valiosos, não é? Porque às vezes o caminho do Senhor não é o mais fácil. Diria que o Vieira é caracteristicamente um anti-maquiavélico. Anti-maquiavélico num sentido particular. Não é só o que contradiz o Maquiavel, mas é o que incorpora o maquiavelismo no interior da igreja. Há momentos em que a religião é um caminho, o discurso religioso é um caminho para atingir um fim político, que em determinado momento se lhe coloca como sendo o mais importante, e em outras alturas é o contrário. Não é? A política é o lugar de reflexão que lhe permite encontrar uma ideia maior, uma ideia que o ultrapassa, uma ideia de divindade sem a qual também não consegue pensar Portugal, nem consegue pensar a história como um todo. E, portanto, dependendo das circunstâncias, eu penso que o padre António Vieira é muito permeável ao mundo. O fato dele ser religioso e de ser crente, né, e sinceramente crente, não há dúvida, faz com que ele tenha uma capacidade de se lançar sobre todas as coisas, absolutamente distintamente, e estabelecer relações surpreendentes entre elas, porque tudo tem origem em Deus. Quer dizer, Deus é um elemento que imanta o conjunto do universo, e não um lugar redutor, autoritário, uma margem, digamos assim, negativa, que nós temos esse tipo de ideia, né? Quer dizer, o que é fantástico nele é que a ideia de religião, a ideia de Deus, de Cristo, é uma espécie de motor de pulsação significativa, entende? Que todas as coisas se relacionam e se imantam mutuamente. Então a ideia do Vieira é que ou ele está num barquinho lá no meio do Tocantins, no meio da selva amazônica, ou ele está em Haia, ou ele está na corte da Ana de Áustria, na França, negociando com o Mazarino, ou ele está no palácio da Rainha Cristina da Suécia, ele está sempre no centro do mundo. Quer dizer, o mundo não tem um centro para ele, quer dizer, porque ele está com Deus e Deus está em toda parte. Essa é a ideia. Para além dos sermões que pregou da sua fama
para além de ter vivido os seus momentos de glória como pregador em Roma, houve duas coisas que Vieira conseguiu. A primeira das coisas foi, ele conseguiu que o Papa mandasse fechar o Tribunal da Inquisição e acabar com as execuções. Ele acaba escrevendo um texto que aparece anônimo, né, em colaboração, denunciando os desmandos do Santo Ofício, o que faz com que a Santa Sé proíba o exercício do Santo Ofício em Portugal até o esclarecimento, né, dos seus abusos, né. Foi a maior vitória de Vieira, foi a vingança de Vieira para com a Inquisição. O que torna a Inquisição mais ainda, né, feroz contra Vieira, mas não será possível, né, nenhuma ação, porque ele consegue igualmente um breve, né, do Papa Clemente X, isentando, né, no presente, no passado e no futuro, de qualquer ação da Inquisição. Que o isentava a ele eternamente, perpetuamente, de qualquer jurisdição da Inquisição. Portanto, o padre António Vieira era intocável pelo lado da Inquisição. Após 6 anos de residência em Roma, Vieira retorna a Lisboa, ainda na esperança de participar novamente da política do reino, o que não acontece. E depois, claro, Vieira tinha 70 anos, estava a chegar aos 70 anos, escrevia os seus sermões, queixava-se muito em Roma das temperaturas de Roma, muito frio de inverno, muito quente de verão, fez umas curas nas termas, queixava-se da doença em Portugal e, sobretudo, ele tinha muitas saudades da Bahia. Vieira embarca para a Bahia em janeiro de 1681, na última de suas 7 travessias oceânicas. Ele diz assim, aos 70, não tenho ninguém mais a quem a minha presença faça falta. E não tenho ninguém mais a quem a minha ausência cause saudade. Agora eu começo a viver com privilégios de morto. É um momento em que ele, então, a sua obra literária, né, se compõe, porque os sermões, enfim, depois de tantas peripécias, né, de sua vida, os sermões estavam dispersos, e é aí que ele vai compor essa obra sermonística, parinética toda, e, enfim, é um período de reconhecimento, né, na sua província do Brasil. E acaba por passar os últimos anos da sua vida no Brasil, já com bastante idade, numa quinta que eu não tive a oportunidade de visitar, a Quinta do Tanque, onde acabou por morrer com 90 anos, mas onde teve uma coisa muito boa para ele e para nós. É que teve a oportunidade quase única de poder rever por escrito todos os seus sermões. A monarquia absolutista acabou, Portugal não foi, de modo algum, o Quinto Império, a metafísica escolástica, a desigualdade pensada como algo natural, a Revolução Francesa acabou com tudo isso, a gente é democrático. Felizmente, nós não perseguimos mais judeus em nome da verdadeira fé e os índios não conseguiram ficar livres, mas pelo menos acabou a escravidão declarada e acabou também a escravidão africana. Então, quer dizer, o mundo dele é mais do que morto, o mundo dele, historicamente morto. Agora, sobrou essa espécie de ruína, parece um iceberg flutuando assim, no mar do tempo, né? Uns pedaços de Antônio Vieira, que a gente se interessa porque é uma inteligência de primeira ordem.